Primeiro, boa tarde a todas e a todos. De nossa parte é uma satisfação muito grande estarmos aqui com vocês. Pedi um pouquinho mais de som, melhorou. Estou igual o Tim Maia, né? Um boneco danado para cantar, que é para falar. Mas é porque o foco, em verdade, não deve ser quem fala, né? Mas sim quem ouve. Eu acho que quem vai escutar deve escutar bem, alto e bom tom, com a dicção adequada e conseguir ver e acompanhar tudo que está aí nos slides. Então, de nossa parte, nós agradecemos novamente a confiança da CSB, da sua diretoria executiva, em especial do presidente Antônio Neto. A participação da Central tem sido fundamental no Brasil, a nível de formação sindical, formação de trabalhadores e trabalhadoras, nível de conscientização, busca de proposta e linhas de ação. Assim como o que ela tem feito com a parceria com a Escola, que é a Escola de Formação Social, e que também tem nos levado para diversos eventos ligados à CSB em especial. Então, para nós, é uma alegria muito grande, aqui é a terra de muitas pessoas interessantes, eu vendo os presentes, aquelas cestas, eu pensando, será? Lembrei logo da Clara Nunes, não é? Se quando a gente sai de Minas, leva ouro em pó, não é? E aí, fiquei observando aqui Clara Nunes, né? Chico Xavier e outras grandes personalidades do Brasil e do mundo aqui em Minas Gerais. Então, para nós, há uma satisfação muito grande. Colocamos aí a liberdade, ainda que tardia, uma discussão muito grande nossa hoje, no sentido do que querem fazer com a questão dos direitos trabalhistas, e principalmente com relação ao assédio moral nas relações de trabalho. Quando nós estamos colocando essa lógica também do liberdade ainda que tardia, gostei muito da fala do nosso antecessor, o doutor Meton Marques, o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região no Piauí, em especial quando ele trouxe a problemática do ranking dos afastamentos por transtornos mentais. E o doutor Meton muito claramente disse que ocupa desde 2012, principalmente, o que vem aumentando constantemente, o número de afastamentos de pessoas por transtornos mentais no trabalho. E esses transtornos mentais, em regra, eles advêm de relações assediantes, em especial de relações mais longas, prolongadas, reiteradas, ligadas e sutis, por vezes, como assédio moral. Então, achei também interessante que, como nós já estamos vindo falando aí em vários estados pela CSB, a cada um a gente vai tentando dar o tom, a gente vai trazer para Minas, a gente trouxe para cada um dos estados como é que está a legislação do estado, como é que está sendo a aplicação, alguns casos do estado a gente vai trazer aqui de Minas, alguns casos também, além de apresentarmos, mas acho que uma das coisas importantes também, já que o doutor Francisco Meton trouxe a discussão ligada aos transtornos mentais, ou decorrentes de algum desvio na relação de trabalho, e esse mês fica mais pontual falar disso, porque nós estamos no Setembro Amarelo, desde 2015, acho que ainda não foi falado aqui, mas desde 2015, que se observa um aumento constante e recorrente do número de suicídios. E grande parte desses suicídios decorre da relação do ser humano dentro do capitalismo. Então, nessa primeira perspectiva, a gente, na última fala, nós tínhamos um slide que apresentava dois capitalistas torcendo uma pessoa como se fossem uma roupa. E como eles iam torcendo isso, a gente sempre tem começado essa fala partindo de uma concepção ou de uma percepção, já que ele está dentro de uma lógica de risco invisível, como é chamado pela OIT, é invisibilizado na verdade, porque não há interesse do capital, em termos de sistema, de apresentar essas situações. Porque com todas as contradições sistêmicas, quer queira, quer não, mesmo o direito do trabalho, ele legitima uma relação de desigualdade, e é daí que vem o princípio da proteção, porque ele reconhece o empregador como detentor do capital e detentor do poder, né, diretivo,
e coloca o trabalhador como aquele que está subordinado. Algo que, para muitos, diante dessa relação social de desigualdade, eles entendem como submisso. E é a partir daí que se desenvolvem relações distorcidas no meio ambiente de trabalho, que vão culminar com o que se chama de assédio moral. É distorcido e é invisibilizado, temos falado isso, porque o processo de alienação, como dizia o próprio Karl Marx, a percepção dele dentro do Capital é muito alta. Ou seja, cada homem e cada mulher que está aqui é homem e é mulher porque tem um grande diferencial com relação aos demais, que é escolher, que é ter opinião. A própria Constituição, no artigo 1º, no inciso 5º, ele fala do pluralismo político, que é o pluralismo de ideias. Daí era a lógica de termos, por exemplo, partidos políticos e de alguns ministros terem dito que no Brasil, durante a época do mandato, pode-se dizer, do período dele lá no Supremo Tribunal Federal, o Brasil não tinha partidos no sentido de que não havia discussões ideológicas naquele momento que ele observava. Ou seja, havia pessoas disputando cargos, lembram dessa frase célebre do ministro, que até acho que os sindicatos e as filiações partidárias estão procurando opções, não é a quantidade, mas é ter um diferencial de ideia, é poder se manifestar, é ter a divergência que é natural nas relações humanas. Contudo, na relação do homem e da mulher no ambiente de trabalho, isso é bem limitado. Primeira perspectiva, porque a pessoa, que a marca de pessoa é poder escolher e pensar de forma diferente, no ambiente de trabalho, ela é reificada ou coisificada, ela vai perdendo as suas características relacionadas à sua individualidade. E é isso que o Marx dizia que era alienação, que é o alheamento da pessoa da condição humana. Então, nessa primeira perspectiva, o ambiente de trabalho no capitalismo não dignifica na perspectiva, ele não humaniza, ele desumaniza. E aí a primeira discussão e básica e rápida que a gente vai fazer aqui, que vai gerar, por vezes, nos próprios colegas, nos próprios trabalhadores e trabalhadoras, uma noção de submissão, é por quê? Porque, em regra, ele é educado a vida inteira para entender que só vai ser alguém se estiver trabalhando. Com o tempo, vocês vão esquecer quem é Clóvis Renato, isso rapidamente, alguns sequer atentaram para isso, mas estão vendo ou o palestrante, ou o advogado, ou o professor, ou o presidente da central, ou o presidente do Sindipd, ou seja, a relação de trabalho anula a pessoa e nós vamos mantendo e replicando esses atos que nos desumanizam. Então, a partir desse momento que você só é alguém se trabalhar, quando você começa a acreditar nisso, fica complexo, ou fica complexa a sua relação com o meio. E logo que quando você vai buscar o trabalho, primeiro, não vai trabalhar onde você quer, é onde tem a oportunidade de trabalho, ou seja, a sua opinião foi reduzida. Não vai trabalhar no horário que você acha que é o mais adequado. Por quê? Porque você é subordinado. Então, não escolhe onde vai trabalhar. Não escolhe, por exemplo, talvez alguns que tenham filhos aqui devam estar dizendo quando o filho tem alguma propensão, você vê algum dom nele, às vezes pintar, falar, cantar, e ele escolher determinadas profissões e você vai e direciona, essa profissão não dá dinheiro, não tem trabalho, e você começa a também tirar a individualidade dele. Então isso vai sendo replicado. Ele não escolhe onde vai trabalhar, não escolhe a profissão que vai seguir, nós não escolhemos, o sistema faz isso, não escolhemos o horário de trabalho, não escolhemos como é que funciona o processo produtivo, porque quando nós vamos falar sobre como fazer alguma coisa, normalmente se pergunta para o próprio trabalhador se ele está ali pago para pensar ou para trabalhar, no sentido de executar. Lá no Ceará a gente tem um termo que diz cabrito bom não berra, trabalha sempre caladinho. Então, e um terceiro momento, quando a empresa pode estar muito bem, o serviço pode estar muito bem, você ser algo essencial para o resultado daquele trabalho, mas no final o nome que sai não é o seu nunca.
Então há um processo de alienação, de alheamento da condição da pessoa humana na relação de trabalho. Então, totalmente desumanizada aquela pessoa. E aí, como tudo se resume a trabalho, porque o capital se estrutura em três feitiços, né? Três fetiches na cabeça humana, ligados a trabalho, dinheiro e consumo, ou seja, você só é alguém se trabalhar, a depender do trabalho você vai ver se você ganha mais ou ganha menos, e a partir do que você ganha, você vai ver o que é que você consegue comprar, ou seja, consumir. Então, trabalho, dinheiro e consumo, e vem realmente no final dessa conta diversas assertivas dizendo que você é o que você tem. Então, a gente começa a parar na reflexão de assédio moral, que isso é tão comum, que a gente repete tanto, que nós fazemos isso com os nossos filhos dentro de casa, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, nós ameaçamos com a ideia do sistema para essas pessoas, e se eles não seguem, nós ficamos dizendo às vezes para os nossos parentes, nas rodas de casa, nos lares, que aquela pessoa vai fracassar, porque não seguiu o nosso conselho, porque nós temos o grande conselho, quando na verdade nós estamos completamente desumanizados numa relação, e estamos reproduzindo algo que é desumanizante. E onde rediscutir ou repensar esse paradigma, se não aqui no movimento sindical, na formação de lideranças, com a perspectiva de fazer uma corrente do bem, de ter algum sindicalista que veja, que enxergue, que consiga perceber uma relação assediante, tanto individual quanto de cunho coletivo. E é isso que vai dar a diferença. Então, primeiro, por isso que a OIT chama de risco invisível, é visualizar o assédio moral. E como é que visualiza? Primeiro, entendendo a relação que nós temos com o sistema capitalista, que faz com que nós achemos que diversas situações, que se nós bem pensássemos, seriam absurdas, nós fiquemos indiferentes. Nós fiquemos numa torre de marfim, nós fiquemos isolados, nós achemos que é assim mesmo, que é normal, que é daquela maneira, que é aquilo que vai gerar produção. Então é esse tipo de reflexão que vai fazer com que assédio moral seja algo invisibilizado. Mas diante de tantas condutas distorcidas, de tanto aperto que leva inclusive as pessoas à depressão e ao suicídio, daí o mês de setembro, é que você vai encontrar aí no Setembro Amarelo essa perspectiva. Por quê? Porque que a maioria das pessoas, e aumenta a cada ano o número de casos de depressão? Porque a maioria das pessoas, por exemplo, está focada no trabalho, e quando chega no trabalho, aquela pessoa se sente uma não pessoa. Para tanto, vocês devem ficar muito felizes quando estão trabalhando e dizem, hoje é sexta-feira. Tinha até uma música, não era? E ficam meio apreensivos quando é na noite do domingo, pensando que vai começar o trabalho na segunda. Poxa, então isso explica a contradição, não é? Como é que a gente tem tanta vontade de trabalhar e quando está trabalhando fica tão triste quando vai trabalhar e tão feliz quando está chegando a hora do fim do expediente. Então tem algo anormal. Não adianta ficar colocando na mesa, sempre dizendo o trabalho dignifica o homem, o trabalho dignifica o homem. Se você vê lá, eu vou ser alegre se trabalhar, eu vou ser alegre se comprar. Por vezes você trabalha tanto para adquirir determinados bens que você não tem condições de usar. Por exemplo, ter uma caminhoneta 4x4 que você nunca vai ter tempo de colocá-la, por exemplo, para subir, andar na lama, na areia, no terreno difícil. Pagar uma internet para casa que você não tem tempo de utilizar. Pagar a TV a cabo que você não tem tempo de assistir. Veja agora as distorções no caso da Petrobras, que agora eles vão arcar com a metade do prejuízo dado o mau investimento no fundo de pensão deles. Eles estavam estipulando que quem ganha em torno de 10 mil reais vai pagar mais ou menos 1.900 reais. E agora já vi estados em locais que há umas propensões de norma que vai aumentar algumas coisas ligadas à escola, porque vai aumentar o custo, e as pessoas estão simplesmente respondendo assim, bom,
Se não tiver jeito, o que é que se pode fazer? Trabalhar um pouco mais. E aí piora quando o sistema te promete trabalho e, na verdade, quando você tem um alto nível de formação, por exemplo, não encontra trabalho. Então é lógico que se você tem uma crise econômica, uma crise institucional, uma crise política, uma crise social, aumenta o número de pessoas com depressão. Aumenta o nível de pessoas que se submetem na relação de trabalho. E aumenta o número de pessoas se estressando a mais para chegar no trabalho, para desenvolver o trabalho. Críticas, separações familiares, aumento do alcoolismo, da drogadição. E é lógico que isso parte do que está acontecendo onde nós mais vivemos, no ambiente de trabalho. Há diversas lojas que têm aí indenizações já reconhecidas em ações transitadas em julgado, com indenização por dano moral coletivo, lojas muito conhecidas, em que uma das práticas era a jornada habitual de 18 horas por dia, por exemplo. Como assim, se o dia tem 24 horas, se identifica na loja exigência de jornada normal de 18 horas por dia? E aí você começa a se imaginar num dia de 24 horas, alguém lá em São Paulo, por exemplo, ou aqui em Minas Gerais, trabalhando, tem que acordar mais cedo, fazer às vezes o café, levantar o menino para que ele se ajeite para ir para a escola e depois pegar o trânsito para ir para o trabalho. Quando voltar, como é que há uma boa relação humana se você está sendo literalmente sugado na relação de trabalho, e se na relação de trabalho você não pode ser humano? Como você vai ser humano se você não está pago para pensar? Se tem uma regra, se tem um gerente, se tem um diretor. Tem determinados setores que você está ali com aqueles protetores auriculares e fazendo movimentos muito em um teor, um percentual muitas vezes maior ao que já se sabe que dará alguma doença, por exemplo, uma lesão por esforço repetitivo, e você está ali, não pode olhar para o colega. Então, como é que esse sistema humaniza? Agora, como é tão comum, como é tão recorrente, não só nós não percebemos quando as coisas acontecem, como nós repetimos essas coisas. E aí é que está o maior problema. Né? Dizia, quando eu, na época que antes de fazer direito, eu fiz letras, né? E na época, todos dois eu concluí. E quando eu lembrava daquele livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que ele começava dizendo que ia fazer um livro depois de morto, porque ele podia falar a verdade. Porque ele dizia assim, depois que a gente morreu, não deve nada a ninguém, não está atrás de nenhum cargo, nem de emprego, então a gente pode dizer tudo o que foi. Tanto que ele dedica, né, ao verme que primeiro roeu as frias carnes deste meu cadáver, eu dedico estas memórias póstumas. E aí tem um trecho muito importante que ele diz, na vida, quando a gente está vivo, a gente vive de mentiras. A gente mente tanto enganando os outros para manter a nossa posição ou para melhorar de posição, que o pior é que chega um dia que a gente acredita que é a mentira que a gente conta para os outros. Então, eis aí uma primeira reflexão. O assédio moral é desse jeito. A gente vai vivendo uma mentira, repetindo uma mentira, achando que está sendo humanizado na relação de trabalho, replicando aquilo, não estamos gostando, mas impomos aos nossos filhos que sejam o que nós não gostamos de ser, ou sejam piores, e isso vai acontecendo sem que ninguém perceba. Por isso que a OIT chama de um risco invisível. Bom, partindo dessa lógica, depois que começamos a perceber, alguns começaram a visibilizar, alguns começaram a enxergar isso, aí começa a surgir uma doutrina ligada, por exemplo, ao assédio moral. Poxa, o sistema capitalista tem mais de 250 anos, por exemplo. Aí você pensa, mas como é que pega essa questão de transtorno? É lógico que é algo novo. É lógico que não era percebido em nível de diagnóstico e prova médico, a termo de médico, psicólogo. Antes, porque não existia. Veja que o próprio Freud vai escrever a interpretação dos sonhos em 1901. Então, quer dizer, já tinha sistema capitalista fazia muito tempo. Mas não existia, por exemplo, uma ciência para estar avaliando, por exemplo, o que é um transtorno mental. Não havia. Então, você vai encontrar essas coisas
com muito menos, por vezes, de 100 anos, é lógico, com menos de 50 anos, e pessoas morrendo de medo de denunciarem, pessoas morrendo de medo de não conseguirem provar, outras pessoas morrendo de medo de serem indicadas como testemunhas. Então isso é muito problemático para nós. Então um papel muito corajoso, muito importante da CSB ao trazer esse tema para vocês. Então olha aí, o assédio moral hoje, olha como já tem uma percepção. É toda conduta abusiva, manifestada por comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos que possam causar dano à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho. E aí, de novo, né? Quem é que não se sente instável no emprego? Se o próprio direito do trabalho, ao perceber isso, entende que o contrato de trabalho se presume por tempo indeterminado, porque sabe que a pessoa que está trabalhando não quer sair do seu trabalho. Essa é a primeira perspectiva. Então o assédio, ele acontece com mais vigor no ambiente de trabalho, porque no ambiente de trabalho a pessoa está o quê? Enfeitiçada no sentido de que se ela não estiver trabalhando, ela é inútil, ela não tem valor. Então ela de fato, literalmente, se submete ao que acontece no ambiente de trabalho. Ainda mais se for algo que ela acha que é natural. Então, o medo de perder o trabalho é um dos pontos mais relevantes. Então, a pessoa fica aí, eu coloquei até os cordões vermelhos aí nessa imagem, né? Focalizando a lógica da mão invisível, mas na verdade, o trabalhador como marionete e o sangue dele exposto nessa perspectiva, né? De trabalho. Seguimos aí, ó, fenômenos implícitos à prática são o abuso de poder, a manipulação perversa, requisitos, ação de atingir e prejudicar o empregado e uma reiteração. Há alguns casos, por exemplo, que a jurisprudência identifica às vezes com 1 mês, com 2, com 3, geralmente com 6 meses, mas o trabalhador ele vai ter que estar exatamente sempre anotando, identificando quem estava no dia, quais eram as pessoas, onde era o local, ele vai anotando. Ele vai anotando porque a tendência é que o trabalhador continue e deixe essa situação perdurar por muito tempo. Deixa perdurar porque ele tem medo de perder o emprego, consequentemente, depois não conseguir um novo emprego. E pior ainda, ficar perseguido em uma lista suja. Por quê? Porque eventualmente ele é alguém que é problemático, é assim que é dito, né? Problemático por quê? Porque não aceita certas situações. Em um momento eu tive a oportunidade de fazer uma fala como essa com os médicos, o pessoal dos centros de referência em saúde do trabalhador, médicos, psicólogos, psiquiatras, e eles dizendo, né, que tinham essa coisa, como é que faziam aquela pessoa que tinha saído, tinha passado por assédio moral, estava com um transtorno mental, como é que fazia, né, o grande êxito deles para aquela pessoa voltar a trabalhar. E eu voltei a eles uma pergunta, eu disse, pois é, eu acho que vocês são grandes magos, né, disso, né, do ser humano, porque como é que uma pessoa que se identificou numa situação real de desigualdade, de desumanização, de desrespeito, em que ela vive numa relação de medo constante, ela conseguiu identificar isso e ficou logicamente infeliz. Como é que você diz para ela que aquilo ali não existe para ela voltar a trabalhar, se é a regra? Aí os médicos, psiquiatras e os psicólogos ficaram pensando, isso é complicado, como é que você vai dizer que não é assim? Que ele vai poder chegar lá e ser gente, no sentido de opinar, de escolher o horário, de ter uma boa relação, de não ter medo de perder o emprego? Onde é que isso existe? Então, uma primeira reflexão, né? Então, ele vai virando aí o número, vai perdendo a identidade, né, constantemente. E na lógica do assédio moral, os tipos. Assédio moral mais recorrente é o descendente, né? Em que há um superior hierárquico e há alguém que está hierarquicamente subordinado, que passa por alguns desvirtuamentos. São os mais horríveis. A gente já viu o caso do chefe vai fazer uma reunião e jogar o telefone no trabalhador.
ele fazer uma reunião e dizer que hoje é o dia, entra numa sala de computadores, no escritório, começa batendo palma e chama aí que hoje é o dia que foi eleito o incompetente do mês. E aí todo mundo se junta para saber quem é o incompetente, ele aponta lá para o último, e lá vem o incompetente. Né? E isso aí é uma regra a acontecer. Poxa, olha, o incompetente do mês, por quê? Porque tem muitas metas a serem cumpridas no banco, por exemplo, e ele não consegue atingir as metas. Falávamos nos outros encontros dessa questão de meta, você ser um trabalhador bronze, ser um trabalhador prata, ser um trabalhador ouro, ser um trabalhador diamante. Veja, você falta morrer para conseguir atingir a sua meta. Na hora que você atinge a meta, diz, agora eu estou tranquilo. Não, na hora que atingiu a meta, passou mais de um mês com a meta, no mês seguinte você já é prata. Aí você pensa, poxa, prata, que bom, que legal, alguma coisa de prata eu vou ganhar. Não, você vai ter que vender o dobro ou o triplo do que você vendia. E você pensa, poxa, eu quase morria para vender o que eu vendi. E agora eu fui promovido, e eu já fazia aquilo para me manter no emprego, e eu fui promovido e agora eu vou ter que vender 3 vezes o tanto. Como? E aí quando vira ouro, e quando vira diamante, e virou diamante, se passar 3 meses com a mesma meta, e não avançar, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser dispensado. Porque também nesse sistema não valoriza a expertise do mais velho. Ele pensa, mais velho, se ele mantiver meta, muito bem. Mas se ele não mantiver meta, a gente tira, porque eu vou colocar o mais jovem para receber menos. Começa por aí. Então é lógico que gera essa sensação. O assédio moral ascendente é mais raro, mas muitas vezes você, trabalhador, esquece, e outro dia a gente estava num debate também assim, que existe, fosse tentar ser didático, não entrar na questão filosófica nem sociológica, mas basicamente existe o patrão, existe o empregado, existe a classe dos empregadores e a classe dos trabalhadores. Então quando o trabalhador ele começa a achar que ele é patrão, às vezes acontece muito com o contador, categorias mais recorrentes, com os gerentes, com o pessoal do RH, dos departamentos pessoais. Mas, na verdade, ele não tem poder de manda, ele faz o que o chefe manda. Então, ele às vezes assedia de forma descendente, mas não raro, os colegas começam a enxergá-lo como se ele fosse patrão. E ao invés de haver um equilíbrio, uma mediação, um diálogo entre trabalhadores que seriam da mesma classe, começa um nível de perseguição entre os colegas e o outro colega que eles não conseguem enxergar como trabalhador, mas enxergam ele como se fosse patrão. E aí começa o assédio moral ascendente, e nessa mesma perspectiva o ataque a ele é no sentido de observar se ele está fragilizado no ambiente dele, na chefia que ele desempenha, e tentar afastá-lo do seu trabalho. Para quê? Para que outro do próprio grupo que ataca possa ficar no lugar. Então, é uma relação que a gente tinha comentado, inclusive, com a frase, não é, do bispo lá da África do Sul, que conseguiu, né, mediar os conflitos do apartheid, quando ele falava do Ubuntu. Nós, ao invés de estarmos no ambiente de trabalho, dialogando, construindo, nós estamos disputando. Ao invés de nos unirmos, de debatermos, nós sempre disputamos. Ao invés de nós querermos sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, nós ficamos querendo ser melhores do que os outros. É uma discussão plenamente diferente. E quando o Desmond Tutu, lá na África, falou do Ubuntu, ele contava exatamente o caso de crianças, né, em uma determinada tribo, isolada da civilização, em que aqueles americanos foram fazer aqueles documentários na tribo, né? E quando chegaram lá, um deles tinha um prêmio, disse para as crianças que estavam brincando lá no terreiro, ele disse para elas que ganhava o prêmio quem pegasse na árvore primeiro. E ele, quando viu cada uma das crianças que estavam brincando em roda, cada uma pegou na mão e elas saíram andando iguais, de mãos dadas, e todas pegaram na árvore ao mesmo tempo.
Na hora que elas fizeram isso, ele ficou contrariado. Olha a ideia do paradigma na cabeça dele. Ele olhou e pensou, como assim? Eu só tenho um prêmio. Aí eles disseram, não, mas para nós assim é junto. Que graça tem um ganhar e brincar sozinho? E como é que a gente vai brincar com os outros? Então, para a gente, eles disseram, Ubuntu, a gente tem que fazer as coisas junto. Senão a gente não caminha, senão não tem brincadeira. Então, a lógica, a partir do momento em que o trabalhador percebe o outro também como trabalhador, também como repleto de fragilidades, também como alguém que está com medo de perder o seu emprego. Não é combatê-lo, é dialogar com ele. E eu achei interessante uma frase, o pessoal gosta muito das frases, já que aqui nós estamos em Minas, do Chico Xavier, não é? O pessoal agora tem repetido muito. E eu achei interessante uma frase de um dos livros dele, que ele dizia que você tem necessidade do sim e do não. Nem todo sim tem que ser mel, e nem todo não, especialmente o não precisa ser um fel. Então eu achei assim de uma riqueza, de uma grandiosidade, de você refletir isso. Bom, o sim é bom, mas o não também é necessário. Agora, quando dá o não, você precisa humilhar o outro? Por que sempre o não tem que ser um fel? Ele diz, nem sempre. O sim é mel, nem sempre o não, e de regra o não deve ser um fel. Então a mesma perspectiva, não é? Quando o outro está dizendo, se há uma consciência coletiva do grupo, é diferente o modo de tratar, como você vai avaliar, inclusive, a posição do seu chefe, a nível de tentar equilibrar as situações. Mas a regra que acontece, de fato, é dificilmente comprovada, o assédio moral ascendente. Ascendente, porque na regra, o que acontece no ascendente, ele é identificável, nessa perspectiva, mas eles conseguem gerar um problema tão grande no ambiente de trabalho que chega aos ouvidos do detentor do capital. E ele vira alguém antipatizado pelo patrão. Então quem dispensa é o patrão, quem rebaixa é o patrão. E a situação dele fica de uma dificuldade impressionante. E ele, infelizmente, como a gente tem legislação que não é tão protetiva assim, às vezes ele está lá, compensa estar lá porque ele tem um cargo de chefia. E aí ele vai, perde o cargo de chefia e fica em um cargo que não compensa a vida dele lá. Eu vi um caso interessante de professores, né? Tinha uma instituição privada de ensino, ela trouxe um grande nome, um pós-doutor, inclusive de São Paulo, e levou lá para o Ceará. Ele ficou sendo o coordenador de um determinado curso para tocar todo o sistema de pós-graduação da instituição, porque ele conhecia muitas pessoas, ia tentar dar um upgrade relacionado a essa questão empresarial, ele conhecia a informática, e ele foi. E vivia bem, ele ganhou uma casa para morar, um carro, combustível, como um pequeno executivo lá. E para ser coordenador, ele tinha 2 disciplinas na graduação como professor. Pronto, tinha 2 disciplinas, elas pagavam muito pouco, mas o que mantinha a vida dele e da família dele de forma digna lá era a coordenação. Começaram as suscetibilidades e ele começou a ser assediado pelos colegas, questionando a posição. E o que acabou acontecendo? Acabaram chegando ao nível de aquilo ir à direção aos donos da empresa, e quando ele viu, simplesmente, olha como é cruel, o empregador simplesmente só fez tirar a função de chefia. Ou seja, se ele fosse dispensado, sem justa causa, na função que ele estava, ele ia receber verbas rescisórias melhores, não é verdade? Mas ele não fez isso, é o famoso matar na unha, que dizem isso aqui em Minas, lá no Ceará tem esse termo, matar na unha, né? Vai só apertando devagarinho. Tirou, digamos que ele ganhasse, sei lá, uns 20 mil reais pela coordenação e ganhasse um salário pelas 2 aulas. Então ele ganhava 20 mil reais e um salário. O que ele fez? O emprego era um só, que ele tinha um cargo de chefia. Tirou a chefia, pronto, aí você continua empregado, muito bem, está feliz, não está no rol dos desempregados, mas agora está com o seu salário mínimo. Imagina a situação psíquica desse trabalhador. E imagina na cidade do interior o know-how que ele tinha, o respeito que ele tinha, os contatos que ele tinha, para ele ficar só naquela situação. Então
Então foi um conflito interno, exatamente quem tinha feito o conflito, o outro colega, se aproximou mais do chefe e virou o chefe no lugar dele. Então, situação difícil, né? Mas a doutrina ligada ao assédio moral identifica. Por que que isso acontece, né? Porque essa questão, ao invés de nós debatermos, nós disputamos. Ao invés de nós tentarmos ser melhores do que nós mesmos, nós queremos ser melhores do que os outros. E fica uma luta constante e acaba ninguém brincando com ninguém, acaba sendo muito mais desumana a relação no meio ambiente de trabalho do que ela já é. Porque naturalmente ela é uma relação tensa. Essa é a primeira perspectiva. A gente começa uma tarde assim, não é? Com um tema tão pesado, de certo modo, e trazendo a lógica do assédio. Olha aí um trabalhador, não é? Trabalhando algemado pela questão do dinheiro. E aí tem essa discussão, né? Quando você fomenta o crédito e na situação de crise, quantos trabalhadores estão mais submissos ainda porque têm dívidas a pagar? Toda uma lógica de políticas públicas a ser pensada, né? Então já imaginou quantos pais, trabalhadores têm seus filhos nas instituições privadas de ensino? Eu lembro da luta que estava havendo, por exemplo, por 10% do PIB para a educação pública, lembram disso? Conseguimos 10% do PIB para a educação, só tiraram pública. Só que aí aumentou o quê? Fiéis, instituições privadas, e quem vai pagar? Esse trabalhador, que ele abre mão da vida dele, mais ainda quando ele acha que vai dar melhores condições aos seus filhos. Então é outra questão interessante para nós aqui pensarmos, né? Então, olha, assédios morais no trabalho, ó, assédio sexual, assédio no trabalho, assédio sexual, assédio moral, assédio político, assédio eleitoral, são diversos tipos de assédio. Fora a relação em si, já dá por uma hipossuficiência. Outro dia eu estava debatendo no curso, inclusive com os advogados, eles falando que essa reforma trabalhista, ou deforma trabalhista, como dizia o professor Ronaldo lá em São Paulo, coloca a pessoa que tem mais condições de dinheiro, condições financeiras, como não hipossuficiente. Quando, na verdade, é essa relação nossa de trabalho, dinheiro e consumo, de não poder escolher, que nos faz, ou nos coloca em uma posição de inferioridade com relação ao detentor do capital. Então, não é, por exemplo, basear alguém que ganha, por exemplo, o teto da Previdência, ou 2 vezes o teto da Previdência, ou até 40% do teto da Previdência, que vai dizer que um trabalhador é suficiente. Se você pegar, por exemplo, o Neymar, veja que ele praticamente, jovem que é, não pode ter vida, porque qualquer coisa pode implicar em problemas com os patrocinadores e não terá mais contrato. Casos históricos aqui no Brasil, aquele grande apresentador dos anos 60 e 70, Wilson Simonal, ele cometeu um descompasso, foi avaliado em cima daquele descompasso, e a verdade é, ele era o mais bem pago e mais famoso ator e apresentador âncora do país. Ele, todo mundo, ou muitos aqui conhecem a história, ele morreu e não conseguia mais emprego para trabalhar em canto nenhum. Ninguém queria mais o Wilson Simonal trabalhando. Então, quer dizer, não era a questão de ter o dinheiro que fazia dele suficiente, porque a hipossuficiência ela tem a psíquica, de você poder manifestar a sua vontade, a econômico-financeira, de você ter condição de arcar com o custo de um processo sem ter problema na sua manutenção básica, e a hipossuficiência social. Qual é a hipossuficiência social? De novo, é essa que nos coloca numa situação desumana na relação de trabalho, em que a gente depende de tudo partindo do trabalho, e que nós não detemos o capital e temos que vender nossa força de trabalho, e vivemos trabalhando com medo de perder o trabalho ou de não arranjar outro trabalho. Isso é a hipossuficiência social. Então, logicamente que há outro desvirtuamento aí com relação à lei da deforma, né? E aí vai gerar diversos assédios. O assédio sexual, por exemplo, ele é mais recorrente, logicamente, com mulheres, né? Eu até passei por uma situação engraçada, mais verdadeira, porque eu tinha tanta noção que o assédio moral é mais recorrente com mulheres, e um dia eu estava numa fala dessa na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na Comissão de Direitos Humanos, e um dos representantes dos Correios,
Ele começou a falar, porque tem que acabar com esse assédio sexual. Na hora que ele falou assim, porque nós estamos passando por muito assédio sexual, eu não me contive, eu olhei para ele assim, de cima a baixo, professor Neto. E ele dizia assédio sexual, e eu olhava, eu não conseguia achar nada que animasse, né? E na quinta vez ele, rapaz, a gente está passando demais por assédio sexual. E eu, sério, porque assim, é mais comum com mulheres, né? Em regra, mulheres bonitas, né? No sentido do padrão de beleza, né, que nós temos. E eu olhava para aquele cidadão e ele dizendo que estava passando por assédio sexual, e eu, rapaz, está muito bom para carteiro, né? Eu digo brincando, mas o pior foi porque essa situação, como diz o Tiai, que manter a dureza sem perder a ternura jamais, mas foi impressionante, foi a presidente do sindicato no final da sessão, ela disse, doutor, a gente tem que acabar com esse assédio moral, porque o assédio sexual, dependendo de quem vem, é bom, né? Olha. Mas enfim, né? Estou dizendo a parte desvirtuada da história. Então vamos nós. Olha aí como é que fica o trabalhador. Quando o grupo está com o patrão, ações coordenadas. Próxima situação para nós. Atitudes que denotam o assédio, né? Humilhação, né? Que pode gerar dispensa indireta, né? Ou seja, o trabalhador não vai mais trabalhar se ele tiver os elementos e vai buscar receber as verbas rescisórias como se tivesse sido dispensado sem justa causa. Ou seja, recebendo aquela multa de 40% e em cima do FGTS, sacando do FGTS e podendo, a depender do cumprimento dos requisitos legais, receber as parcelas do seguro-desemprego, né? Então, logicamente que dificilmente o trabalhador vai fazer isso. Por quê? Porque ele está fetichizado. Ele não quer perder o seu trabalho. Metas inatingíveis ou sob pressão, boicote ou esvaziamento de funções. Nós vimos um caso na Infraero, inclusive, interessantíssimo, a gente falou outra vez, que tivemos de ir lá na Infraero, dentro do aeroporto Pinto Martins, lá em Fortaleza, os procuradores, né, concursados para a Infraero, eles mudaram o sistema, estavam perseguindo os 3 procuradores que lá atuavam, tiraram todas as competências deles. Eles pagavam gente para vir de Recife, para fazer audiência em Fortaleza, tendo 3 procuradores concursados em Fortaleza. Era uma forma de pressionar. Tiraram os computadores, tiraram os processos, e no final eles chamaram, na época eu estava no Ministério Público, nós fomos lá filmar, até com o doutor Gerson na época, a gente foi lá com a câmera para filmar. Ele disse, olha, o que você está fazendo aí? Não, estou aqui com os códigos estudando para outro concurso, porque aqueles tiraram todas as minhas atividades. Veja que é algo bem objetivo, né? Esvaziaram as funções deles. Isolamento ou ridicularização, teve um caso aqui em Minas, que eu vou apresentar uma jurisprudência interessante, né? O gerente chamava o trabalhador, quando ele vinha, o gerente botava a mão no nariz e chamava ele de fedorento e nojento. Interessante, você pensa que isso não acredita, ou pensa que isso não acontece, e não acredita que isso acontece. Então ele diz, retirada de instrumentos de trabalho, ataques frequentes à vida pessoal e familiar do empregado, isso é lógico que é muito mais excepcional, mas pode acontecer, não é? Escárnio e piadas, aspectos físicos do empregado. No Ceará, o pessoal gosta muito dessa questão de humor, não é? Então lá a gente tem uma dificuldade, porque o pessoal gosta muito de apelido, né? E de brincar. Mas lembre do começo da nossa fala. Não é que você não brinque. Você tem que ter o tato se aquilo ali está visando denegrir a imagem do colega, que vai gerar um impacto ou um prejuízo na relação já difícil que ele tem no trabalho. Qual é o foco? E aí vem a questão da reiteração. Se o colega, se você chama, por exemplo, por um apelido que você conhecia ele desde a infância, e ele não gosta, se você ficar reiterando, isso é assédio. Mas eu digo coisas engraçadas, porque quando eu jogava futebol, grande presidente Neto, todos os meus colegas, eu tive uma sorte, nunca peguei apelido, diz, né? O pessoal colocava, mas não fixava. E eu tinha vários colegas com vários apelidos, e tinha um, especialmente que eu era bem magro, né? E ele era todo assim, cheinho, né?
Como ele era todo cheinho, apelidaram ele de mamãe, certo? Ele era um menino, mamãe, né? Que ele tinha o corpo mais cheio, lá vem uma mamãe. Eu achava que aquele apelido era estranho, né? Mamãe, né? Mas chamava o pessoal, mamãe, mamãe, ele atendia, não reclamava. Eu quis até saber o nome, mas também não quis ficar diferente, todo mundo chamava mamãe. Bom, o tempo passou, deixei de jogar futebol. Um dia eu encontro o mamãe. Encontro num bar, né? E o mamãe, né, tá bem, agora é um pai, né? Agora o mamãe é pai. E eu sabia, porque eu tinha me inteirado na época qual era o nome dele, de verdade, né? Só que eu não chamava porque todo mundo chamava ele de mamãe e ele não achava ruim. Aí, olha aqui que interessante. Ele passa por mim no bar e faz aquela saudação, né? Né? De cabeça, né? Aí eu digo, tudo bem, Ronaldo? Aí ele passou. Acho que ele começou a tomar um ou outro. Mais tarde ele volta e senta na minha mesa. E disse, ei, Renato, leva mal não? Mas meu nome é mamãe, ó. Acredita? Aí eu digo, eu é que fiquei constrangido com a situação. Mas verdade, ou seja, ele pedia, ele achava normal, ele agora é vendedor de livros lá no canto, todo mundo conhece, né? É a banca do mamãe, então ele acha que é uma marca, entendeu? Então, veja, que é lógico que uma situação como essa, como não visa denegrir, como eu tentei preservar, mas ele mesmo achou que o melhor era aquilo e que não era gravame, tudo bem. Tudo bem. O problema é que quando nós fazemos diante dessa relação, de queremos prejudicar o outro, aí é que é a questão. E nós sabemos que isso existe. A famosa rádio corredor. A rádio corredor, ela é mágica, né? Para falar da vida alheia, né? Aquele negócio de... Não viram aquela parte do Cristo, não tinha nenhuma... Diz que a única vez que Jesus escreveu foi aquela, né? Na Bíblia. Não tem nenhuma vez. Mas na hora que ele escreveu, não ficou ninguém. Né? Diz que foram apedrejar a mulher adúltera, ninguém falava nem que tinha um adúltero, né? Como se ela adulterasse só. Aí quando vieram com as pedras, ele só fez sentar aqui no chão, começou a rabiscar, o pessoal começou a sair. Ou seja, a gente tem uma tendência muito forte a falar mal. E na relação de trabalho, muitas vezes, isso pode ser assédio, quando você começa a falar bem, às vezes, do seu chefe, o pessoal começa a lhe apelidar, por exemplo, de babão. Olha como a relação é difícil. Nós nos colocamos em um território de disputa. Lembro muito da brincadeira que a gente entrava, numa época, na sala dos professores na universidade, aí tinha um professor que ele era mais gaiato, né, mais animado. Aí ele dizia, vixe, lá vem o fulano de tal. Se for dar um chute na boca do reitor, pega logo na boca dele. Ele começava logo assim, né? Então, quer dizer, às vezes ele vai pegando o nome de babão, né? Exatamente o que veste a camisa. Às vezes por trabalhar demais. Então, a primeira perspectiva era entender no colega uma pessoa. E não tentar denegrir, porque aquilo vai ter impacto na relação da empresa. Isso é importante, não é? Então, quer dizer, esses escárnios e piadas, veja, tem que ter tato, tem que ter empatia. Se incomoda, não faça. E não é não fazer apenas na frente. É não fazer de um ambiente de trabalho, porque aquilo se torna conhecido e chega à pessoa, não é verdade? Então, é a primeira perspectiva. Só que acontece, é tão comum. Talvez aqui quando o pessoal sai, vez por outra, para ir para o café, às vezes no café já começa a falar o que não é o positivo. Né? Como eu disse, se a gente lesse mais essa parte, né? Lembrava de São Paulo, que ele dizia, vê tudo, mas retende o que é bom. Só que nós, na nossa vida, infelizmente, a gente vê tudo e só gosta de reter o que não presta. E aí, imagina isso na relação de trabalho, numa pessoa que às vezes está sendo obrigada a trabalhar 18 horas, 16 horas por dia, agora com a legislação que ele pode trabalhar até 12 normalmente, que ele é chamado a fazer acordo individual com o patrão, assinar papel em branco para o patrão guardar dentro de um determinado armário, que ele tem a vontade dele completamente reduzida a nada.
E você ainda chega nessa relação de trabalho, ele tendo dívida, ele tendo filho, colégio de menino para pagar, e você ainda vai ficar o quê? Vendo o que não é bom, ou pior, criando uma situação, perseguindo o colega. Esquecendo, por exemplo, que historicamente dizem, né, que os que inventaram a guilhotina acabaram, né, na época do terror, sendo guilhotinados. Né? Então, é uma lógica, se você desenvolve isso no ambiente de trabalho, o ambiente fica completamente tomado por essas questões assediantes. E não tem quem se sustente. Não tem quem se sustente num ambiente como esse. É uma energia que vai e volta. E, logicamente, que para a empresa não pode ser produtivo. Porque uma empresa em que os trabalhadores não conseguem fluir, já é tão difícil estar sendo desumanizado na relação e ainda produzir, e você conseguir que esses trabalhadores não consigam produzir nada. E muitas vezes começam a entrar o quê? No alcoolismo. Sexta-feira, beber. Todo dia, beber quando sai do emprego. Beber para esquecer. Não é assim que o pessoal diz? Vou beber para esquecer. Amanhã eu estou inteiro. Às vezes tem gente que bebe, toma um porre, bota boneco, para no outro dia ter aquele complexo de consciência que estava fazendo algo errado, mas que ele vai fazer uma coisa certa indo trabalhar. Aí ele vai. Então isso impressiona. O caso dos Correios, a gente conseguiu indenização por dano moral coletivo. Havia um determinado setor dos Correios que estava tendo muitas faltas, ausências e afastamentos de pessoas por motivo de saúde. O motivo de saúde geralmente era ligado à bebida ou droga, com os carteiros. Já tinha muitas denúncias no sindicato dos carteiros, né, dos trabalhadores nos Correios, dizendo que tinha um chefe desse setor. Olha a coincidência, onde eles diziam que tinha um chefe que praticava recorrentemente assédio com os trabalhadores, era o canto onde tinha mais afastamento, era o canto onde essas pessoas que se afastavam geralmente eram por motivos de droga ou álcool, principalmente o álcool, que é droga também. E aí, o que é que eles diziam quando iam atrás desse rapaz, né, do chefe, quando o sindicato ia conversar? Não, você está falando de quem? É o fulano? Ali é porque ele levou um chifre. Aí é por isso que ele bebe. Não, o outro, começaram as perguntas. Não, vamos olhar aqui a planilha de... Tinha um excesso de demandas para os carteiros. Primeira coisa, né? Se esse cara levou chifre, como é que ele não levava se ele tinha que trabalhar direto e não ficava com a esposa, né? Ela não é freira, não é? E aí ele não vê o marido mais de jeito nenhum. E quando vê, o pobre está cansado, né? Estou fraco, né? A fase do Peru. E aí, 1, excesso de trabalho. 2, trabalho em locais perigosos. Ele obrigava os carteiros, principalmente que não se submetiam em absoluto a ele, a irem para os locais em que já havia diversas denúncias de quadrilhas que assaltavam os carros dos Correios, não é isso? Porque tem carro que leva celular, leva mercadorias caras. Então eles não davam nenhuma segurança e colocavam essas pessoas em um tipo de jornada que às vezes eles chegavam lá nos momentos mais críticos. Então era um trabalhador que ele trabalhava demais, ganhava o mesmo tanto, porque ele cumpria uma meta, não tinha segurança, vivia com mais medo que as outras pessoas, e quando chegava lá, ele ainda era humilhado, porque ele ficava comparando o chefe, né, os que faziam mais com os que faziam menos, e não colocava a situação real, porque eles faziam menos porque era mais difícil, né, não dava para produzir, colocava para lugares mais longe, e essas pessoas começaram simplesmente a o quê? A entrar no alcoolismo. Mas não havia um tratamento direcionado. A gente sempre recomenda hoje que vocês, quando tiverem algum problema, ou com a base de vocês, relacionado ao trabalho, que vocês sabem, por exemplo, que tem assédio, busque equipes como as dos centros de referência e saúde do trabalhador. Por quê? Porque são equipes multidisciplinares, com psiquiatras, psicólogos do trabalho, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, que eles vão te dar um laudo
que vai começar a anamnese deles partindo da relação que você tem no trabalho. A maioria dos médicos não pergunta como é que é o seu trabalho. E os médicos com especialização, médicos, fisioterapeutas, essas equipes multiprofissionais, começam a avaliar o seu problema partindo do seu trabalho. E pode sair um laudo positivo disso. E foi o que aconteceu. Sempre que ia conversar com os Correios, a resposta era a mesma. O problema era do trabalhador, não era da empresa. Começaram a identificar isso, essas situações, e mandar os trabalhadores que estavam se afastando para médicos com formação em saúde do trabalhador. Começaram a sair laudos. E os Serestes ou são do Estado ou são dos municípios, né? Laudos públicos. Tratamentos ligados a isso. E ingressaram com ação coletiva e conseguiram a indenização por dano moral coletivo com provas relacionadas àquilo, que era aquele setor, não era algo esporádico, não era aquele caso particular, era a empresa, naquele ambiente de trabalho, com a postura daquele chefe, que estava gerando aquilo nos trabalhadores, e gerou uma indenização por dano moral coletivo interessante, em favor do sindicato, né, nessa perspectiva dos Correios, para um tipo de campanha, porque nem sempre a gente pede indenização para o FAT, e muitos juízes dão para outros motivos, né? E o sindicato entrou com a ação e pediu a indenização para fomentar cursos contra o assédio moral. E o juiz deferiu. Conseguimos afastar. Por quê? Porque assédio moral tem que ter as provas disso. E aí foi interessante que você observasse. Eu passei por um caso, eu advogo muito para sindicato de servidores públicos federais. Aí eu estava numa trabalhadora do hospital que ela estava sendo perseguida. Ela estava sendo perseguida, já tinha comunicado a ouvidoria interna, nenhum processo ia à frente. E eu disse, você está em estágio probatório, provavelmente você vai ser defenestrado, né? Como dizia o outro mineiro, Carlos Drummond de Andrade, né? Você vai ser jogada pela janela, né? No meio do caminho tem uma pedra, a pedra é essa sua chefe, porque ela está na comissão de avaliação. Tudo bem, vai, não vai, denúncias, situações, nada era apurado. Aí eu disse, procura um médico ligado a essa questão do trabalho. Aí ela disse, ela tinha um concurso no município, no maior hospital de Fortaleza, o JF, e tinha um concurso na Universidade Federal, não é? No hospital. Ela trabalhava muito bem lá no município, mas da universidade, que ela estava passando por essa questão, ela não conseguia, ela chorava no dia de ir, nem bebendo, e não podia ir trabalhar embriagada, não é isso? Nem com o resquício da bebida do dia não dava. Ela não conseguia. Ela chorava, se tremia, ela ficava com crise de pânico, o coração dela acelerava, ela tomava medicamentos. Ela procura um psiquiatra relacionado ao meio ambiente do trabalho. O psiquiatra, quando ele viu o caso dela, passou alguns remédios tarja preta e deu uma licença de 15 dias para ela. E dizia, interessante, o atestado do médico, ele dizia que ela tinha que passar de licença saúde 15 dias do hospital. Dizia qual era o hospital, o local de trabalho dela em que ela estava passando, porque ele identificou que ela só tinha essas reações quando ia para lá. E ele colocou isso no laudo. Olha como era o nível de perseguição dessa moça. O hospital num bairro, o outro hospital em outro bairro, um é da União, o outro é do município. Você acredita que foram identificar que ela estava trabalhando lá no JF? Aí disseram, olha, processo administrativo disciplinar, olha, contra uma pessoa que está em estágio probatório, imagina o medo. E aí ela, processo administrativo, olha, como é que você está mentindo? Esse laudo é falso. Foram lá olhar o médico, não, o médico era médico mesmo, era psiquiatra mesmo. Disse, olha, mas então você está mentindo, como é que você não tem condição de trabalhar aqui, estava trabalhando lá? Conversa vai, conversa vem, chegou o tempo do final do estágio, o processo administrativo acontecendo, antes dele ser encerrado, chegou o final do estágio probatório e ela foi dispensada.
um dos pontos. Não podia, licença saúde, não pode trabalhar em canto nenhum. Eu disse, o senhor leu o laudo? O laudo é claro. O ambiente assediante que gera esse transtorno nela, é esse hospital da universidade. E aí tivemos que entrar com ação judicial. Mas quer dizer, esse laudo é uma prova muito robusta do que há. E se você tiver só um laudo comum de uma liberação simples, é diferente. Não é? Então, uma primeira perspectiva para a gente refletir. Outra, essa questão da fiscalização, né, constante. Olha aí, começamos a chegar aqui aos transtornos. Ó, confirmando o que o doutor Meton disse. Aí. Transtornos mentais são a terceira maior causa de afastamento do trabalho. De mais de 17 mil casos. Mais de 17 mil casos, olha aí. Ó. Nos últimos anos, transtornos mentais e comportamentais com altos níveis de estresse foram a terceira maior causa de afastamento dos trabalhadores brasileiros. Mais de 17 mil casos de concessão de auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez foram registrados entre 2012 e 2016 com esse motivo. Quem está no primeiro lugar, transtorno aí, lesão por esforço repetitivo. Quem assistiu Carne e Osso, aquele documentário, sabe que não é um acidente, né? Ali se sabe o tanto máximo que você deve fazer de movimento. E mandam você fazer 3, 4 vezes a mais. E você ali é uma máquina total, é a esteira passando e você só mexendo a mão, não pode olhar para o lado, é com a roupa muito forte, o ar-condicionado muito alto, né? Temperatura muito baixa, e protetor auricular. Não pode conversar, não pode perguntar. Imagine aí o ser humano ali, se ele não é apenas um tijolo no muro. Another brick in the wall, né? Como diz o Pink Floyd. Lesões traumáticas e transtornos mentais. Ó. Terceiro lugar. Os casos, né, nessa questão da invalidez, e vamos para frente. Vem a síndrome dos sobreviventes. Né? Quadro social, político e econômico crítico, aumenta a angústia e o medo dos trabalhadores. Eles ficam com sentimentos que acompanham os não demitidos. Ou seja, quem está no ambiente de trabalho morrendo de medo de perder o emprego. A maioria dos trabalhadores. Eles começam com a síndrome de sobrevivente. Primeiro, porque socialmente ele acha que só é alguém se estiver trabalhando. Pontos interessantes, né? Outros comportamentos aí, o bullying, comportamentos repetidos de implicância, acossamento, intimidações, zombaria, agressões físicas ou psicológicas. Eu acho que o caso do mamãe ilustra bem, no caso de que não é a questão do nome que você chama. É qual é a receptividade que aquela pessoa tem com aquilo, e isso é facilmente perceptível. Facilmente perceptível. Então as pessoas fazem porque querem. Eu lembrei na época também de criança, né? No Ceará o pessoal gosta muito de brincar e as brincadeiras às vezes não são tão interessantes, né? Tinha um senhor também, acho que é do mesmo bairro do mamãe, viu? Ele tinha assim o quadril muito avantajado, era cadeirudo, só que lá no Ceará chamavam bunda d'água. Ele vendia aqueles roletes de cano, não tinha, né, que a pessoa corta e vende num palitinho assim. Todo mundo sabia quando, e ele ficava com ódio, ele já era um senhor. Se chamasse, era certo, ele rebolava o rolete de cano no chão e saía correndo atrás da pessoa. Eu nunca vi, até o dia que esse homem morreu, a vez que ele passasse, que nunca tivesse algum menino na esquina para gritar. Ou seja, ele tinha que sair num horário que não tivesse menino na rua. Ou seja, é uma coisa que a pessoa sabe que incomoda. É um negócio tão forte nele, que ele fica transtornado. Eu vi um caso do Moção, conversando com o Moção, que ele guardou, porque um colega ligou, das pegadinhas, né, do Moção, e tinha um colega nosso advogado, que ele era bem forte, né, e alguns meninos assim, quando são bem gordinhos, assim, quando são mais jovens, às vezes tem aquela tendência, se não estiver tomando banho direto, fica aquela listrinha no pescoço, né, e ele gordinho, quando ele ficava com raiva, descobriram que a família dele, os primos, para zangarem ele, chamavam ele de Tim Maia.
Meu amigo, o Moção liga para ele. Ele hoje é um advogado estabelecido. Quando o Moção liga, não sei o que, olha, é um caso, é um processo, aí com um pedaço, mas Tim Maia, meu amigo. Quer dizer, se você ficar repetindo isso, é uma conduta assediante. E o assédio moral na relação de trabalho é pior. Já imagina um caso como esse, se ele tem uma imagem enquanto advogado, se isso vai ao ar. Ele não se livrava disso nunca. Eu achei interessante a confusão e o Moção mostrou a gravação. Ele disse, eu não vou botar no ar. Ele disse, rapaz, isso aí vai dar uma confusão. Mas quer dizer, quando a pessoa pratica, por exemplo, o bullying, ela sabe, ela está intimidando, e na relação de trabalho é para prejudicar, não tem outra, é para prejudicar. Humilhações da vítima, depreciação do trabalho da vítima, técnica de isolamento da vítima. Ó, o fulano chegou aqui, bora sair. Na hora que ele senta, todo mundo sai. E sempre daquela maneira. Então, bullying, a síndrome do sobrevivente pode ser causada por isso, né? O ritmo alucinante, ó, as charges ilustram bem isso. Outros pontos para nós, aqui, ó. O Dr. Meton também falou da síndrome de burnout, ou burnout, que ela causa um esgotamento profissional, físico, emocional, típica de situação de estresse. Às vezes a gente fica olhando no horário do trânsito, de ir para o trabalho, principalmente, no engarrafamento, quando as pessoas começam a buzinar. Não se sabe que está lá no trânsito, não tem quem queira ficar ali, todo mundo quer seguir, mas a pessoa não tem um pingo de paciência. Estoura, agride a mulher, agride os filhos, agride os colegas. Toda vez que vai beber, ele não consegue se conter. Aí vira aquele bêbado valente, né? O bebo bom é o bebo rico, né? Tem um bebo feliz, mas o bebo valente, esse aí não é animado. E esse é um dos... Não raro, uma confusão imensa, bebe até a amnésia, né? E ele começa. Fatores pessoais e ambientais, condições e meio de ambiente de trabalho, competitividade, metas, porque ele só pensa no trabalho, ele não consegue fazer outra coisa. É muito diferente daquela parábola do ceifador, né? Que ele era o dono do empreendimento, estava pensando na hora de dormir em fazer outro celeiro para guardar a plantação. No caso, o trabalhador não, ele não é dono do celeiro, não é dono da produção. O que ele tem é o emprego e ficam pessoas no emprego o acossando para ameaçar o trabalho dele. E o patrão está sempre duvidando da capacidade que ele tem. E o tempo vai passando e ele sempre sendo desvalorizado dentro do trabalho. Então, quando ele começa a não atingir as metas, por exemplo, o que é vendido para ele é que ele é um incompetente, ele é que é incapaz. E aí ele continua, vai ter como consequência fadiga constante, distúrbios do sono, ou seja, ele vive com sono, mas na hora de dormir, ele não dorme. O sono não é bom. Toda vez que ele deita, ele fica pensando assim, poxa, o que é que eu poderia fazer para melhorar a minha situação lá? E ele não tem o que fazer. Ele diz, enxaquecas, problemas gastrointestinais, respiratórios. Muito comum isso, a questão da respiração hoje, a gente esquece de respirar, a gente fica conversando aqui, aí preocupado com os problemas, a gente respira bem curtinho. Quando lembra de respirar, parece que tem asma, estresse, e não tem atividade física, logicamente ele vai ter vários problemas, né? Sensação de perseguição, improdutividade, não reconhecimento e perseguição, ele vai perdendo a sociabilidade. Tudo que ele acha que ele está fazendo não basta. Ele só pensa em trabalhar e se torna uma pessoa extremamente estressada. Já pensou você morrer por algo que não morre por você? Você morre pelo trabalho e o trabalho descarta você. Lembrei do poema do Camilo Persson. Ele dizia, ele amava uma mulher que ela não estava nem aí para ele, né? E ele botou um poema chamado Estátua, né? Ele fez. E ele dizia, o meu amor por você é como uma onda do mar que bate no rochedo e se espedaça. Assim é o trabalhador. Ele fica se espedaçando, né, como a onda do mar no rochedo, mas a empresa, em tese ou em regra, é indiferente à condição humana dele. Mas ele não consegue deixar, como a onda do mar, de ficar se esborrachando no penhasco, ele não consegue.
Quando ele está trabalhando, ele está com medo de perder o emprego. Quando ele está desempregado, ele quer arranjar um emprego, é assim. E quando está no trabalho, ele é com medo, na síndrome do sobrevivente. Toda hora, quando ele se bate no rochedo, se espedaça. Se bate, se espedaça. Ele sempre se espedaçando em pedaços que não dá para enxergar, não é? Tratamentos da síndrome: farmacológico, psicoterapêutico, médico, específico. Em alguns casos não tem mais nem tratamento, né? Pode desenvolver alguns tipos, né? Desencadear alguns tipos de doenças psíquicas ou psiquiátricas. E em alguns casos vão dar um afastamento permanente, e em outros casos a pessoa tem depressão e comete o suicídio. Não é incomum. Principalmente na relação de fracasso, né? Aí, burnout, tradução do inglês, burn, quer dizer queima, e out significa exterior. Ou seja, ele é um cara estourado, né? Ele é esquentado demais. O Setembro Amarelo, falamos, né? Só para deixar a marca aí para que vocês entendam. O dia 10 de setembro, né? Seria o dia internacional dessa questão do combate ao suicídio. Só para você entender, conforme o Estadão, as mortes por depressão cresceram 705% em São Paulo. 705%. Mais de 800. Hoje, né, já é mais de 1 milhão de pessoas cometem suicídio a cada ano. No Brasil, nós estamos com mais de 10 mil casos. Mais de 10 mil casos no país. Pode ir atrás que, se você tivesse um laudo específico, isso foi desencadeado e começado na relação de trabalho. Olha aí, ó, eu trouxe, né? Sociedade esconde o suicídio no trabalho, ó, diz psicólogo. Olha, tem um livro, ó, do assédio moral à morte em significados sociais do suicídio no trabalho. Ó. Um dos livros sobre isso. A professora Margarida Barreto pesquisa muito sobre o assédio moral também na relação de trabalho. Olha aí, ó, um suicídio no trabalho é uma mensagem brutal. Ó, nos últimos 3 anos, ó, nos últimos anos, 3 ferramentas de gestão estiveram na base de uma transformação radical da maneira como trabalhamos. Ó. Que a gente falou do burnout. Ó. A avaliação individual do desempenho. Contei aqui, por exemplo, o caso de quem está no estágio probatório. Outros casos de quem está no contrato de experiência, quem está nos contratos temporários. E os demais, né? A avaliação individual de desempenho, a exigência de qualidade total, para a gente começar a pensar o que acontece todo dia. Eu vi empresas, tem enquetes, né, enquetes dos trabalhadores. Eu vi, por exemplo, uma das categorias que tem mais passado por assédio moral são os professores, atividade penosa, porque tem um aluno que quer estudar e o que não quer, e o pai que não tem tempo de ficar com ele porque tem que trabalhar para pagar a faculdade ou o colégio, transfere a responsabilidade de pai ao professor. E o professor tem que dar aula. E ele ainda quer que ele seja pai. E aí tem o bom aluno e o aluno não tão bom. Até porque às vezes ele quer mostrar uma coisa para o pai. Eu tinha um colega que ele tirava nota baixa, ele sabendo de toda a matéria, porque era o momento em que o pai dele olhava para ele mesmo para brigar com ele. Então há alguns transtornos que entram na lógica da família, né? Então, só uma primeira perspectiva. Aí o professor desse, ele ainda é inquietado, né? Passa por uma enquete por todos os alunos, avaliando do horário que ele chega, a roupa que ele veste e ao modelo de aula. É lógico que ele vive sempre morrendo de medo, porque tem alunos que gostam e tem alunos que não queriam estar ali. Imagina a situação do professor. Semana retrasada, inclusive, passou um caso no Fantástico, que a professora deu uma nota baixa e o aluno deu um soco no olho da professora. Quer dizer, isso é muito real. E aí, não é o meu ambiente de trabalho dela? Ele não é o patrão. Ele não é o colega de trabalho. Mas ele é o cliente que assedia o trabalhador. Ou o assistido. Quer dizer, veja como é uma situação difícil, né? A gente seguir. Atitudes do assediado. Certificar-se de que a conduta é assédio moral, como eu falei. Ver se a prática é reiterada, ver se tem o intuito de denegrir a imagem do outro. Depois, reunir provas. Como é que reúne? Caderninho, ou ali no bloco de notas do celular. Olha, dia tal, que dia é hoje? Dia 14, tal hora, estava na mesa tais pessoas,
saiu uma matéria no site tal, naquele dia, houve essa prática aqui, anota. Aí quando termina, mesma coisa, ele vai lembrando e vai anotando, guardando, certo? Clóvis, mas assim, hoje o negócio é celular, é caneta espiã, não é isso? E se eu gravar? O Supremo entende que se você é parte, pode gravar. Ei, mas eu soube que tem que pedir autorização. Eu digo, ai vai, e o Joesley pediu. O Supremo Tribunal Federal entende que se você é um dos interlocutores envolvidos, pode gravar a conversa telefônica, pode gravar o vídeo, pode gravar o áudio, que é válido plenamente como prova. Então, já é outro espaço para a gente conseguir provar assédio moral, além dos testemunhos de pessoas que você for anotando. É lógico que você está ali fazendo, não sabe nem se vai sair ou não, mas a tendência é que quando começa uma relação identificável de assédio, aquilo não pare, é um ciclo vicioso. E ele vai ampliando, e quando o assediante faz comum, ele tende a repetir aquela conduta em todo canto que ele vai. Acaba com o tempo sendo possível identificar assédios morais coletivos e condutas assediantes específicas, desde que você tenha a documentação adequada. Depois, denunciar o assédio ao RH e superiores hierárquicos. Depois, denunciar o sindicato, o Ministério do Trabalho e o Ministério Público. Primeira coisa, né? Como o contrato de trabalho, ele é um contrato realidade, a gente entende que você deve tomar muito cuidado ao orientar a sua base para dizer que ele vá logo para o RH. É uma das críticas que eu vou fazer para a legislação aqui de Minas. Porque do jeito que está na legislação de vocês, já é um êxito ter uma legislação para os servidores públicos estaduais, atacando o assédio moral. E também outro êxito é inserir o sindicato, viu? Nisso, a lei daqui e o decreto também colocam isso. Mas vocês vão ver um problema lá, que para que o sindicato atue, parece muito claro no decreto principalmente, uma coisa que a lei não disse, que tem que ter o aval expresso do ofendido. Como assim? E se tiver um assédio moral coletivo? E se ele não quiser ser identificado exatamente para não aumentar o nível de perseguição contra ele? Na relação de trabalho em que não há estabilidade, por exemplo, a última rácio, né, a última ideia é que ele vá denunciar diretamente, porque ele vai ser perseguido e antipatizado por outros. Então, aí é um papel, primeiro, denunciar ao sindicato, daí a importância de um sindicato que tem a percepção, que é combativo, denunciar no Ministério do Trabalho, porque aceita denúncias anônimas. O problema do servidor público é que o Ministério Público aí é o estadual, e nem todo promotor de justiça tem o feeling que a maioria dos procuradores do trabalho tem. Isso é diferente, até porque não tem contato com o direito do trabalho. O Ministério do Trabalho é um órgão de fiscalização, mas no caso dos servidores públicos ele não vai atuar nessa perspectiva. Então seriam as ouvidorias internas. Não é? Olha aí, a partir do momento que começa a ter algum tipo de enfrentamento, aquele que assedia, que pensava que todo mundo ia achar que era normal, quando ele começa a ser visualizado, às vezes uma matéria que sai do sindicato num jornalzinho, já inibe aquela conduta, porque ele pensava, não é um risco invisível, que todo mundo aceitava, ele fazia com todo mundo, era natural, e às vezes uma conversa do sindicalista, um jornal que sai, ou uma notícia que sai, identificando, nem que seja sutilmente, já gera às vezes um medo nele, porque muitas vezes o assédio, principalmente o descendente, é praticado por alguém que não é o detentor do capital. É alguém que está com poder de mando, mas não é o dono. E ele também está com medo de perder o emprego. Né? Então, quer dizer, isso tem que ser avaliado de forma sutil. Né? Tá, eu coloquei depois eu vou passar os slides, aliás, já passei, decisões do Supremo, aí, explicando, né? Prova criminal, conversa telefônica, gravação clandestina, feita por um dos interlocutores, sem conhecimento do outro, juntada da transcrição em inquérito policial, onde o interlocutor requerente era investigado ou tido por suspeito. Admissibilidade. Fonte lícita
de prova. Pronto. Como a gente está colocando aqui, do jeito que aconteceu lá no caso do Joesley, né, que as invalidações são da liberdade dele, mas não das provas produzidas, a gravação é rígida. Então, quer dizer, no caso do trabalhador, você usa a mesma lógica, está aí uma decisão do Supremo, né, caso o advogado de lá vá alegar que a árvore dos frutos proibidos ou dos frutos podres, tá certo? Próximo. A gente seguir consequências jurídicas, dispensa indireta do assediado, se ele não aguentar e sair, a gente já falou, punição do assediante, né, 482 da CLT, indenizações trabalhistas, denúncias, reparação de danos materiais, se for o caso, reparação ou indenização por danos morais. A gente entende que a lei da deforma, a gente teve até um debate, honrosamente fomos convidados pelo presidente Neto e pela executiva da CSB, lá em Brasília, a gente entende como Ana Matra. O que está aí na CLT, por exemplo, que vai vigorar a partir de novembro, com relação ao tamanho ou quantum da indenização, aquilo ali é inconstitucional. No sentido de que tem que ter um efeito didático, pedagógico. Então não adianta dizer que vai limitar o valor das indenizações, por exemplo, por dano moral, seja individual e seja coletivo, se aquela decisão não gerar um efeito pedagógico, ou seja, se não der um impacto na empresa que faça com que ela reduza aquela conduta assediante. Certo? Então, a primeira perspectiva, né? Reparação de danos materiais. Você está gastando com medicamento, Lorax, Lexotan, não é isso? E outros mais, né? Omeprazol, Proprazol, não é isso? Porque é questão do estômago. E outras mais, você vai colocando e aquilo ali vai ser indenização por dano material, se você gerar o quê? Identificar que houve um nexo causal no que aconteceu. No dano moral, porque se gerar essa situação de instabilidade, um transtorno na pessoa, não é? Outro ponto interessante, né? Cessação e proibição da prática de assédio. Eu já vi juízes terem decisões com efeitos pro futuro, dizendo que a empresa nunca mais faça. É importante que seja pedido, e mais importante ainda é que seja colocado multas com um quantitativo a ser aumentado em caso de reincidência, porque quando você identificar, como a empresa às vezes tem a prática de fazer, ela não vai parar por vezes disso, quando você pegar de novo, você já usa também a decisão de um processo no processo anterior. Essa união com a percepção é que vai dar uma força nesse tipo de enfrentamento, tá? É lógico, não é isso? Com relação aos próprios servidores públicos, tem uma perspectiva, né, diferenciada no sentido das instituições, porque aqui, se você tem iniciativa privada, você tem o Ministério Público do Trabalho, sindicatos tanto para servidores quanto para iniciativa privada, a Superintendência Regional do Trabalho para a iniciativa privada e as ouvidorias e as chefias imediatas nos casos dos servidores, tá certo? E a Justiça do Trabalho, no caso dos servidores, é a justiça comum respectiva. Se for servidor da Justiça Federal ou servidor da União, seja, né, na perspectiva principalmente direta, né, ou indireta, que não seja seletista, né, em regra, você vai para a Justiça Comum Federal. Se for dos estados e dos municípios, você vai encontrar a Justiça Comum Estadual. E se forem seletistas, você vai buscar a Justiça do Trabalho. E do lado, cada um com seu órgão respectivo. Se vai para a Justiça do Trabalho, o Ministério Público é o do Trabalho. Se vai para a Justiça Federal, o Ministério Público é o federal. E se vai para a Justiça Estadual, o Ministério Público é o estadual. Certo? A gente tem falado, inclusive, que, como nos setores públicos há muita mistura, às vezes você pode ir por várias frentes, porque você está ali servidor estatutário, mas tem, por exemplo, os terceirizados. Então, quem faz o assédio com um, né, como diz lá no Ceará, quem faz um cesto, faz um cento. Né? Então, ele tende a fazer com um, com outro, então você encher de ações, de denúncias, desde que essas denúncias sejam devidamente passíveis de comprovação e identificação, porque senão fica no vazio e a gente se desmoraliza nessa perspectiva. Ações, né? Já falamos rapidamente, ó, judiciais, servidor estatutário, ó, a justiça respectiva, servidor seletista, ó, federal, estadual e municipal, administração indireta, vai para a Justiça do Trabalho, varas do trabalho, com ações judiciais. Se for servidor estatutário, federal, estadual, municipal, ó,
Justiça Comum, federal ou estadual, ações judiciais, ó, e os MPs respectivos. Do jeito que a gente falou agora há pouco. Isso aqui a gente está fazendo um condensado, mas quem está vivendo isso, quem já passou por essa situação, ou quem está enfrentando isso no sindicato, tem que ser cirúrgico nisso, para não perder tempo, para fazer a denúncia de forma adequada, fazer o enfrentamento de forma adequada, fazer o enfrentamento antes extrajudicial, para ver se consegue resolver, que é mais rápido do que o enfrentamento judicial, certo? O papel do sindicato é preponderante, porque o sindicato vem dos síndicos, aquele que defende, aquele que protege. E o sindicato foi criado exatamente para despersonalizar, para evitar que você identifique quem é a pessoa. E o sindicalista tem que ter o tato de, ao agir, tentar não identificar, ou só identificar no último caso e preservar ao máximo a identidade do que está denunciando para ele. É importante, né? Essas questões de assédio, são importantes que sejam alguém do sindicato, de frente do sindicato. Às vezes que a própria diretoria da entidade converse com as pessoas que atendem os telefones, e a depender do caso e do órgão, já encaminha essa pessoa, marca logo uma reunião para falar com o diretor respectivo, que tenha esse tipo de formação, para evitar, não é, que haja esses descompassos na perseguição. Medidas repressivas, você tem trabalhistas, administrativas, penais e outras. As trabalhistas têm ações e as reparações. As administrativas, punição do gestor público. Eu tenho uma decisão aí do STJ, identificando exatamente, colocando como improbidade administrativa o servidor que foi, no processo judicial, identificado como conduta por assédio moral. Processo administrativo interno, ou seja, o processo na Justiça do Trabalho não elide o processo administrativo interno. O processo na Justiça Comum não elide o processo administrativo interno com punições administrativas internas. Certo? Penais, a mesma coisa. Se você tem uma ação na Justiça do Trabalho, não há no Código Penal a tipificação do crime de assédio moral, mas há, por exemplo, a tipificação do crime de assédio sexual, dentro dos crimes contra a relação de trabalho. Então você pode encontrar uma situação de assédio moral com assédio sexual, trabalhando ela na Justiça do Trabalho. Aí você leva, por exemplo, com a parte penal, no assédio sexual, para a Justiça Comum Penal. E aí são duas penalizações. E a questão da improbidade administrativa, que é uma ação própria, não é? Outras, representação aos órgãos competentes, e essa questão de queimar a imagem, se você não conseguir, por vezes, com o diálogo, né, o enfrentamento, às vezes, do jornal ou coisa do tipo, às vezes resolve, mas é bom ter dialogado, tentado primeiro, antes de fazer o enfrentamento, né? E medidas políticas, são essas que nós estamos falando. Está aí o artigo 216A, fala sobre o assédio sexual. E agora, acho que a parte, quando a gente já está pensando que vai, a parte de Minas, né? Minas, uns trechinhos, né? O que acontece aqui, já para a gente ir para os finalmente. Ó. Trabalhador chamado de nojento e humilhado pelo empregador será indenizado por assédio moral. Ó. TRT de Minas, né? Terceira região. Olha como é interessante, ó. Desta vez, estão lendo? O trabalhador conseguiu comprovar a existência de vínculo de emprego entre as partes e também que era alvo de condutas ofensivas à sua personalidade, dignidade e integridade psíquica por parte de seu empregador, um sacolão. Nesse sentido, a julgadora constatou, mediante um vídeo, aí o vídeo, apresentado, que o empregador, que o trabalhador foi tratado de forma hostil e abusiva pelo empregador, que o chamava de nojento. E ao se dirigir a ele, tapava o nariz. O tratamento discriminatório e vexatório chegou a ponto de o trabalhador ouvir de seu empregador a seguinte frase: eu vou vomitar em você aqui, você vai ver. Quer dizer, veja, alguém numa situação de um sacolão, em que ele não tinha sequer o vínculo empregatício, ele conseguiu não só o reconhecimento do vínculo, como provar o assédio moral. Quer dizer, tem que perceber primeiro. Outra, Justiça do Trabalho aqui de Minas constata um caso de assédio moral horizontal. Lembram? O vertical.
o ascendente e o descendente, o horizontal entre os próprios colegas. Esse caso era interessante. Todo mundo chamava esse rapaz por uma determinada sigla, ó, GBO. Lá vem o GBO. O que é o GBO, né? Viram aí? Grande, bobo e otário. Lá vem o GBO. Lá vem o GBO. Todo mundo sabia. Ele não gostava, ó, ele não é parente do mamãe, não. Ele não gostava e eles reiteradamente só chamavam ele GBO. Ele chegou a reclamar na frente dos superiores. Os superiores nada fizeram. E a empresa foi responsabilizada. Aí, ó. Valor de R$5.000 de indenização e foi inclusive alterado no Tribunal Regional do Trabalho aqui da terceira região. Lógico, né, de uma outra perspectiva, os valores que estão agora na nova lei da deforma, alguns valores para o que eles tinham costume de indenizar, agora vai ser melhor em alguns pontos. Agora, quando for para indenizações maiores, é importante dizer o papel do juiz, tá certo? Próximo. Chegamos aqui a Minas, já estamos quase, como dizia, ou diria o Odorico Paraguaçu, nos finalmente, né? E aqui em Minas tem uma lei estadual, a Lei 116 de 2011, que prevê a prevenção e punição do assédio moral na administração pública estadual. Coloquei alguns pontos aqui na pampulha, né? 2 pontos interessantes, para vocês que são líderes sindicais. Ó. Primeiro, a administração pública tomará medidas preventivas para combater o assédio com a participação de representantes das entidades sindicais. Não sei até que ponto vocês já estão tentando dar eficácia a essa norma, mas é importantíssimo. Porque se tem a lei é porque tinha diversos casos, certo? Outro ponto interessante é o que ele diz, né? Que criarão comissões de conciliação. É um momento em que o sindicato tem que tentar se impor, para se afirmar, como dizem por aí, quem não é visto não é lembrado, e levar a posição dele enquanto sindicato ao participar dessas situações. Pois é, aí é uma luta constante. Mas veja outro ponto que eu achei criticável, né? Depois, aí já o decreto, né, fizeram o decreto 46060 de 2012, para melhor detalhar a lei complementar 116 de 2011. E nesse decreto eu achei interessante o seguinte, a comissão também tem a participação do dirigente, mas no artigo 2º, eu achei um ponto que eu já tinha até discutido estranho. Somente mediante expressa autorização da parte ofendida, a entidade sindical poderá provocar a administração pública para iniciar procedimento de apuração da prática. Veja, isso aí eu acho que deveria ser combatido, porque primeiro, limita o poder do sindicato. Segundo, vai inviabilizar internamente quando for questão de assédio moral coletivo. Terceiro, se obrigatoriamente a pessoa tiver que se identificar, ela vai ser muito mais perseguida até que o processo chegue a um tom de solução. Então, talvez se vocês tiverem, como você disse que teve a comissão, agora, melhorar a comissão e no sentido de tirar também, mudar isso aí dentro do decreto. Já que nessa parte não é lei, aí é o decreto, é discutir diretamente com o governador para mudar essa parte. Porque aí é uma falta de percepção. Veja que o decreto está trazendo uma coisa que a lei não trouxe. Né? Já pode ficar aí na agenda de vocês aqui, da militância dos servidores. A lei não disse isso. O decreto detalhou e limitou, e pior, identifica obrigatoriamente o trabalhador. Qual é o sindicato que vai nesse sentido? Ou qual é o trabalhador que vai querer ser identificado? Certo? Bom, no mais, eu trouxe, já que vai ter debates depois e algumas perguntas, eu trouxe algumas jurisprudências, né? Depois vocês vão ver várias indenizações, né, por dano moral, 2 jurisprudências, do TST, do STJ, do STF. Essa aqui eu acho importante porque a segunda turma, agora em 2013, reconheceu o assédio moral como ato de improbidade administrativa. No caso, foi demonstrado que o prefeito de uma cidade gaúcha perseguiu a servidora que denunciou o problema com dívida do município ao Ministério Público.
É um caso parecido, ela foi perseguida porque, no estrito cumprimento do dever legal, denunciou. Como é que é aqui o decreto de Minas, para que o sindicato atue e comece um procedimento relacionado à denúncia que ele recebeu de assédio moral, a parte afetada tem que obrigatoriamente dar o aval. Aí não precisaria do sindicato. Certo? E aí, ó, já leva a questão de improbidade. Eu trouxe outras aí, TRT, Justiça do Trabalho, TST, enfim. O tema é longo, pegar o tema realmente depois do almoço torna a coisa mais instigante, mas a luta está aí, como diria também o Che, o presente é de lutas e o futuro nos pertence. Muito obrigado.